Muito bem, nessa aula nós vamos resolver aqui mais um exercício envolvendo rolamento. Nesse caso, nesse exercício, haverá deslizamento e rolamento. Então o exercício ele rola e desliza. Então considere aí um aro com raio R, massa M e possui uma velocidade inicial V0, uma velocidade linear V0. A sua velocidade angular inicial ela é 0, ele não rola, ele só desliza. Como há deslizamento, então vai haver o atrito aí. Então aqui nós temos aqui a força de atrito. E o que eu quero saber é quais são as forças que agem sobre esse aro. Bom, então o aro, ele inicialmente ele está deslizando, né? Não há rotação inicial. E o atrito vai começar o atrito vai começar a rodar de tal forma que esse aro, em algum instante de tempo, ele vai adquirir rotação. Então é isso que faz o atrito. O aro ele vai estar deslizando e depois por um tempo ele desliza e depois ele vai adquirir rotação. Ao mesmo tempo que ele vai haver que ele translada. Então ele vai rodar e vai transladar. Então por enquanto ele só está deslizando, o atrito vai atuar, ele vai ganhar rotação e ele vai transladar ao mesmo tempo. A sua velocidade inicial aí, a velocidade linear é V0. Então no instante, vou falar aqui que no instante T0, o aro, né, só desliza. Ou seja, não rola. Certo? Bom, a força de atrito, né? Então aqui a força de atrito, né? Força de atrito, o que ela faz? Ela diminui a velocidade de translação. Tá? E transfere para a velocidade de rotação. Aqui transfere para velocidade de rotação. Muito bem. Como há deslizamento, a gente não pode utilizar aquela relação que a aceleração linear vai ser igual, ou melhor, que a velocidade linear vai ser igual à velocidade angular. Então, primeiro, vamos começar a resolver. Então, solução. Então, primeiro passo. Vamos colocar aqui a equação do movimento translação. Segundo passo, nós vamos escrever a equação do movimento de rotação. E depois, no nosso terceiro passo, nós vamos relacionar, né, as grandezas. E relacionar as grandezas de rotação, com as grandezas de translação.
Então, vamos escrever primeiro a primeira equação, a lei de Newton. Movimento de translação. Quem que vai ser o movimento de translação? Eu vou escrever aqui essa equação primeiro. Então, vai ser... Ou melhor, eu vou copiar aqui esse desenho e vou escrever aqui embaixo que eu vou ter mais espaço. Aqui. Então, aqui eu vou escrever... Então, vamos escrever isso. Escrever aqui a lei de Newton. Bom, vai ser a força da gravidade, né? Força da gravidade não, no caso aqui a força de atrito vezes a massa desse aro e a aceleração. E nós sabemos também que o torque, a gente pode relacionar aqui o torque é igual ao momento torque, quem que é? É o momento de inércia vezes a aceleração angular. Sabemos também que o torque, quem que vai ser o torque? O torque vai ser o R vezes a força de atrito. Então, vai ser R vezes Φ. Então, essa equação, então nós temos o seguinte sistema aqui. Força de atrito é igual à massa do aro vezes a aceleração em ar dele. E aqui o raio vezes a força de atrito vai ser igual. Raio vezes a força de atrito é o torque, né? Isso aqui é igual ao momento angular vezes... Momento angular não, momento de inércia vezes aceleração angular. E é o momento de inércia. Momento de... Certo? Nesse caso aqui nós temos um atrito, esse atrito ele vai ser constante, né? Então, vamos relacionar agora as grandezas de rotação com as grandezas de translação. Então, o corpo ele vai ter um movimento acelerado de rotação. Então, aqui nós sabemos que ômega, velocidade angular é igual a aceleração angular, a velocidade angular é igual a aceleração angular vezes o tempo. E daqui nós tiramos que a aceleração angular, quem que é? Vai ser R vezes a força de atrito, tudo isso dividido pelo momento de inércia. Bom, substituindo a aceleração angular, né? Daqui a gente tira essa grandeza aqui. E agora eu vou jogar a aceleração angular naquela equação. Então eu tenho que a velocidade angular vai ser igual ao raio do meu aro vezes a força de atrito dividido pelo momento de inércia. Legal. Lembrando que o meu ômega zero, ômega inicial, né, é zero, a velocidade angular é zero. Então essa aqui é uma equação. Bom, vamos agora aqui, fazer esse lado aqui, relacionar aqui as grandezas de translação. Grandezas de translação. Então a gente sabe também que a velocidade é igual a V0 menos AT. E sabemos também que a aceleração ela é igual a força de atrito dividido pela massa. Daqui eu tiro que V é igual a V0 menos a força de atrito dividido pela massa. Vezes um tempo ainda. Tempo T. Então essas são as duas. Aqui então essa aqui é outra equação. Muito bem. Então,
Essas são as equações que mostram a evolução da rotação e da translação com o tempo. Então, aqui, evolução da rotação com o tempo. Evolução da translação Bom, agora a pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o instante de tempo telinha, vou chamar aqui telinha que ocorre apenas rolamento? Bom, isso aqui é fácil, né? Então aqui ocorre então ocorre apenas rolamento quando V é igual a R vezes ômega. Ou seja, só vai existir rolamento quando a velocidade linear ela for igual à minha velocidade angular. Bom, aí aqui é fácil, né? Então, eu tenho V, eu tenho R. Eu tenho, na verdade, eu tenho V e tenho ômega. Então, ó, aqui eu vou escrever as equações. Então, eu vou escrever aqui V0 menos FAT vezes T por M igual ao R ao quadrado, força de atrito, dividido pelo momento de inércia. Bom, então aqui, bem tranquilo. Bom, e aqui é um telinha, né? E aqui tá faltando um tempo, né? Tá faltando um tempo aqui. Já corrigi aqui. E aqui também é um telinha, que é o tempo que isso vai ocorrer. Bom, agora eu vou isolar aqui V0, né? Daqui, então C somente C, V0 for igual aqui, for igual a R quadrado, FAT, a força de atrito, vezes telinha, isso dividido pelo momento de inércia, mais FAT, telinha, força de atrito, né? Dividido pela massa. Então, se eu tirar o tempo aqui em evidência, vai ficar o seguinte: telinha quadrado vezes FAT, mais a força de atrito, né? Por M, e aqui tem um I. Não estou esquecendo nada, não. Eu quero um instante de tempo T. Bom, se eu quero um instante de tempo T, então, meu telinha é igual a quem? A V0, né? Dividido por R quadrado mais, faltou a força de atrito aqui, mais a força de atrito
mais pat de novo dividido por m, e aqui é dividido por i. Ops. Tá certo? Então, essa daqui é uma expressão genérica. Então, equação geral. É uma equação geral. Bom, vamos calcular os limites, então. E vamos calcular aqui os limites. Então vamos calcular limites. Bom, se a força de atrito tender a zero, o que vai acontecer? Bom, se a força de atrito tende a zero, então o meu tempo tende ao infinito, né? Meu tempo t', vai tender ao infinito. Tá? Então, se a força de atrito ela tende a zero, o tempo tende a t'. E se meu momento de inércia for igual a mr², que é o raio do aro, né? Então eu tenho, então aqui vai ser o t' vai tender a ser mv0 dividido por 2 vezes a força de atrito. Então, nesse caso, havendo deslizamento, haverá dissipação de energia. Então, havendo deslizamento, haverá dissipação de energia. Então, perceba que é o seguinte, se eu não tenho atrito, o meu tempo tende ao infinito, ou seja, se não há atrito, esse negócio aqui, ele vai se deslocar, né? Eu não vou encontrar o tempo para ele ter rolamento, vai ser infinito, né? Que qual é o instante que o tempo t' ocorre apenas rolamento? Se o atrito tende a zero, então esse negócio não vai tender ao rolamento num tempo, vai tender ao rolamento num tempo infinito, né? Ou seja, não vai entrar em rolamento. Então, assim, se o atrito tende a zero, praticamente esse negócio já vai estar rolando, né? Então, o exercício é esse, tá? E aqui no caso você tem aqui a equação geral, você pode substituir aqui os valores, tá? Então aqui é a equação geral. Tá? Então aqui você pode substituir os valores de momento de inércia e calcular para qualquer outro objeto. Então, havendo rolamento, né, ou melhor, havendo deslizamento e rotação, nós não podemos mais relacionar a aceleração, a velocidade linear com a velocidade angular, nem a aceleração angular com a aceleração linear. Havendo, então, deslizamento, então nós encontramos essa relação de outra forma. Tá certo? Então eu fico por aqui. Na próxima aula, ainda vamos fazer mais alguns exercícios nessa parte de dinâmica de rotação. Tá certo? Então até a próxima. Obrigado, valeu, fui.